Está funcionando, está ao vivo. Olá, boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo. Estamos aqui no Papo com Paula, dessa vez convidando o Arthur Quioro. Arthur é um santista muito conhecido aqui na região. Já foi secretário, né, municipal em São Vicente e em São Bernardo do Campo. E foi ministro da Saúde, né, do governo federal. E atuou muito aí todos esses projetos que hoje estão dando conta de atender minimamente, né, a nossa demanda. Não estão dando conta, mas assim, o que tem é fruto, acho que, desse trabalho dos anos aí do governo federal, que investiu muito na estruturação do Sistema Único de Saúde em todo o Brasil. Em Cubatão não foi diferente, né, Arthur? Lá nós tivemos, durante os governos do PT, a inauguração de várias UBSs, UPAs, e a própria Faculdade de Medicina, né, que hoje nós temos lá em Cubatão, é fruto desse trabalho do Programa Mais Médicos, né? Então é o que minimamente está segurando as pontas aí da situação da prefeitura de enfrentar essa pandemia. Então eu convidei o Arthur para a gente conversar um pouco das perspectivas que nós temos no Brasil, porque ele tem essa visão geral, e também um pouco um olhar para a nossa região, que você conhece tão bem, que vive aqui, né? E quais são, então, as perspectivas que nós temos para enfrentar esse problema, e se, né, a Prefeitura de Cubatão tem conseguido isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa discutir e até sugerir, né, medidas ao prefeito, porque eu acredito que isso não está sendo feito a contento. Então, é isso. Boa noite, Arthur. Muito obrigada, viu, por ter aceitado esse convite. É a segunda vez, a terceira live que eu faço, né? A primeira foi uma série aí que a gente está fazendo, que é a forma que a gente encontrou de fazer um diálogo com a comunidade, principalmente a comunidade de Cubatão, sociedade civil de Cubatão. Começamos esse papo com Paula com o Suplicy, para falar do Renda Básica, que é um programa dele, né, e que é muito importante nesse momento para a gente segurar as pontas das pessoas que estão sem poder trabalhar, estão em isolamento social, em especial as pessoas que vivem na periferia. E a segunda foi com a Paloma, que é nossa pré-candidata, vereadora lá, uma mulher sindicalista do movimento negro, falando um pouco da discriminação de gênero e raça, que é uma coisa que aparece muito aí nas estatísticas, né, da Covid-19. Você vê como essa doença impacta de forma muito diferente, né? Quem está na periferia e quem está na periferia são muitas mulheres negras, né, que não têm muitas vezes condições de até fazer esse isolamento social, porque são trabalhadoras domésticas e que não têm oportunidade de parar por falta de uma política pública de transferência de renda, né, que mantivesse garantisse o mínimo, né, de dignidade aí para essas pessoas. E aí agora com você, né, para a gente falar de uma forma geral do Sistema Único de Saúde. Então, já tem algumas pessoas aqui, eu estou dando uma enroladinha, porque sempre as pessoas demoram um pouquinho para entrar, e eu espero que essa introdução aí seja, né, útil, né, para que elas possam se localizar. Eles já estão dando boa noite para você aqui, o Hermílio França, o Pedro Augusto, te cumprimentando. Então vamos lá, primeiro assim, fala um pouquinho como é que está a tua vida nessa pandemia, né? Você está conseguindo ficar em casa, está trabalhando feito louco, imagino, como que tá? Paulo, olha, em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar, parabenizar por ter estabelecido esse espaço de diálogo com a população de Cubatão e, naturalmente, toda a Baixada, porque aqui a gente é uma grande família, né? Uma região de fato conurbada, né, em que os acontecimentos todos vão se interconectando, né? Então eu queria saudar você, querida Obrigada. amiga de muito tempo, né, de militância política, uma pessoa por quem eu sempre tive uma profunda admiração pela sua coerência, pelo seu trabalho, pela sua experiência na administração pública, né?
Eu acho que eles... Oi? Não sei se você lembra, mas a gente se conheceu, eu era secretária de Assuntos Jurídicos em Caçapava. Ainda bem novinha, assim, com 20 e poucos anos, assim, foi o primeiro cargo alto, né, que eu assumi na administração pública como secretária, e do Paulo Reutberg, que é um médico, né, e foi prefeito à época de Caçapava pelo Partido dos Trabalhadores. E eu te conheci lá, e claro, e aí nos encontramos aí diversas vezes na vida, né, mais recentemente no governo federal, quando você foi ministro, e eu trabalhava lá como assessora da Presidência da República, né? Pois é, mas Na eu ia dizer subchefia de Assuntos exatamente isso. Federativos. E nós temos algumas características em comum, porque eu fui secretário municipal de saúde também muito jovem, tinha 29 anos quando eu assumia pela primeira vez a secretaria, tive uma grande escola que foi trabalhar com o Davi Capistrano, né? Assim que me formei, terminei minha residência, né? E te conheci, como eu ia contar isso, lá no Vale, né? Muito jovem, muito atuante, e acho que você é uma daquelas pessoas que tem muito para oferecer nesse momento tão crucial para qualificar a política, para qualificar a capacidade de gestão a serviço de um projeto que defenda a vida. Né? Então, olha, assim, Arthur, a gente tem gente até da Argentina nos ouvindo, viu? olá, que tal? Na audiência, O Mário Gabriel de Madrid, que é o meu colega argentino, conheci ele na União Ibero-Americana de Municipalistas, que foi uma entidade pela qual eu trabalhei, participei do conselho diretor muitos anos, né, justamente nessa militância aí pelo movimento municipalista, né, no mundo. Obrigada, Mário, pela audiência. Saudar, então, meu companheiro, Mário, e dizer que, Paula, acho que esse espaço que você inaugura tem muito a ver com a sua experiência mesmo de dialogar sobre a política pública e a vida, sobre a sociedade, né? Você estava perguntando um pouco o que eu tenho feito, né? É muito interessante, porque assim, eu, além de dar plantão no Centro de Controle de Intoxicações como médico da Prefeitura de Santos, dar aula na Unisanta e na medicina da Unimes, a minha atividade principal hoje é como professor e pesquisador. Né? Eu estou vinculado à Escola Paulista de Medicina, lá em São Paulo, a Unifesp, onde eu concentro a minha maior carga horária. Sou professor do programa de pós-graduação em saúde coletiva na área de política, planejamento e gestão, e sou professor dessa área. Né? Então, toda a minha experiência como gestor público e como professor, como pesquisador, me colocaram de corpo e alma na investigação da Covid. Eu estava falando para você, antes da gente entrar no ar, que eu acabei de submeter um projeto de pesquisa para o CNPq, para investigar a rede de atenção à saúde, as mudanças que estão sendo implementadas em 6 secretarias estaduais. Nós vamos estudar o Rio Grande do Sul, São Paulo, o Amazonas, o Mato Grosso, a Bahia e Pernambuco, cobrindo todos os estados, todas as regiões do país. Né? Mas o que tem mais me preocupado, e junto com a Lumena Furtado, que é uma outra companheira que trabalhou comigo no Ministério, que é professora comigo lá na Unifesp, nós estamos muito voltando o nosso olhar de pesquisador para uma área, Paulo, que ninguém, ou pelo menos quase ninguém, tem se dedicado, que é estudar a pandemia de Covid entre as populações vulneráveis. Certo. Sabe por quê, Paula? Porque, de alguma maneira, como a doença começa pelo hemisfério norte, há uma tendência de achar que todos os desafios que estão colocados, que já são gravíssimos, quando a gente olha o que está acontecendo na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, o que aconteceu na China, né, são os mesmos que nós encontraremos no Brasil. E eu diria que são, só que agravados pelas condições de vida, pela desigualdade social, pelas péssimas condições de habitação, pela existência de uma população em situação de rua miserável e imensa, pela expressão da população vivendo em situação carcerária, né, privada de liberdade. Então, isso tudo coloca um desafio. E quando eu comecei a falar essas coisas, já no final de janeiro, começo de fevereiro, né, e como os casos se concentravam entre as pessoas que tinham viajado para o exterior, o primeiro impacto foi sobre hospitais privados, sobre quem tem plano de saúde, sobre a classe média alta, né? Não foram
adequadamente discutidos e implementados políticas para essa situação. E o que a gente vê já a partir de metade da semana passada, ainda que os indicadores da doença não traduzam a realidade, né? E por que eles não traduzem a realidade? Sim. Porque desde 10 de março, o Ministério da Saúde, na minha opinião, criminosamente, e para esconder a omissão, a incompetência do Mandetta e do Bolsonaro, né? Deixaram de fazer testes nos casos assintomáticos, nos casos leves, e só tem feito testes nos casos graves e fatais, o que faz com que a gente olhe a epidemia pelo retrovisor no escuro para 2 semanas atrás. Né? Certo. Mas mais do que isso, Paulo, não se pensou num conjunto de estratégias para essas populações vulneráveis. E agora a epidemia chega, né? A Covid chega às favelas, chega aos cortiços, chega à população de rua, né? E uma dimensão que já seria por si só desafiadora, extremamente grave, né? Vai assumir um contorno cada vez mais calamitoso. Em particular, e aí eu quero chamar a atenção para um dado que não é uma falsa expectativa, não é um alarmismo da minha parte. Eu sou uma pessoa que tenho muito compromisso com o que eu falo, né? Até pela responsabilidade de ter sido ministro da Saúde, claro, professor de medicina e tudo. Né? Nós estamos entrando agora, e esses dados são dados do Ministério da Saúde, são dados que as prefeituras e o governo de São Paulo também trabalham. Nós estamos entrando, a partir da semana que vem, na chamada 17ª semana epidemiológica, que é quando se prevê o início para valer do aumento de casos, que aí serão mais fortes nas próximas 2 semanas, para atingir um ápice lá para o começo de junho, lá para a 2ª, 3ª semana de junho. Portanto, esses 65.501 casos confirmados no Brasil, esses 4.543 óbitos que nós já tivemos, Paulo, em hipótese alguma expressam a magnitude do que, primeiro, nós já estamos vivendo. Eu posso te dizer com certeza, com base inclusive nos estudos que foram conduzidos pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e que agora estão sendo replicados em todo o Brasil, e nós, inclusive, eu estou participando, representando a Unisanta, junto com professores de várias universidades aqui da nossa região, num estudo que vai analisar isso para a Baixada, mas eu posso dizer com certeza que nós já passamos de mais de 1 milhão de casos no Brasil. Só que, como nós somos uma população de 212 milhões de pessoas, há uma tendência a dizer, mas eu não conheço ninguém, não é assim. Até porque nós estamos, ao todo tempo, lidando também com uma postura criminosa do Bolsonaro, de seus seguidores, que adotaram uma postura de terraplanismo epidemiológico e negam não só a gravidade como a existência. A gente tem ouvido coisas que me magoam profundamente, né? Como assim, as prefeituras estão enterrando as pessoas e dentro do caixão não tem ninguém. As mortes são por outras causas e estão sendo feitos atestados de óbito. Como se médicos, diretores de hospitais públicos e privados, secretários municipais de saúde, equipes de vigilância epidemiológica fossem corroborar com uma palhaçada dessa, né? Então, claro, assim, é uma desqualificação até da própria gravidade, que é um grande desserviço. Por quê? Porque desmobiliza as pessoas, né? E nos aponta um quadro que tende a ampliar a gravidade da situação que nós vamos viver nas próximas semanas, à medida em que começa a se fragilizar o isolamento social, a coisa das pessoas ficarem em casa. Sim. E se soma isso, e aí eu quero só terminar, para deixar o meu raciocínio bem claro, Paula, se soma isso, aquilo que eu disse que foi a grande omissão do governo Bolsonaro e do Mandetta. Por quê? O Alexandre Padilha, nosso querido deputado federal e ex-ministro da Saúde, Jorge Sola, ex-secretário da Bahia, atual deputado federal, que fazem parte comigo do NAP, que é o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas do PT, que eu coordeno na área da saúde, na semana passada estavam contando que o Mandetta, 2, 3 dias antes de sair, chegou a afirmar para os deputados da saúde, de vários partidos, que no fundo, no começo, eles não acreditavam que ia chegar a epidemia no Brasil. Então, o que aconteceu? Para ele, que sempre foi um golpista, vamos lembrar que Mandetta é um golpista, né? Provou o impeachment, né? Foi um dos grandes adversários do Mais Médicos. Aliás, antes de assumir, ajudou o Bolsonaro a detonar com o Mais Médicos. Não equipou a Cruz dos laboratórios de saúde pública do Brasil, não comprou equipamentos de proteção individual para os trabalhadores, não garantiu a testagem.
e sequer a ampliação de leitos de UTI. Só para você ter uma noção, o Ministério da Saúde, Paulo, até hoje não sabe quantos leitos. Então, o que as prefeituras fizeram, o que os governos estaduais fizeram, ou dizem que fizeram, porque entre dizer que abriu leito, que comprou equipamento, que comprou ventilador, e colocar médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem qualificados para tocar leitos de UTI, tem uma grande distância. Então, o grande problema é que nós juntamos isso. Nós juntamos a crise que o Covid-19 já nos impulsiona, já nos desafia. Nós juntamos as condições socioeconômicas e altíssima vulnerabilidade da população pobre pela desigualdade, dada pela desigualdade. E ainda temos, para completar, uma crise política produzida pelo presidente da República, né, que inclusive fez com que parte da população achasse que o Mandetta e o Ministério da Saúde tinham conduzido bem, porque numa parte o Mandetta se contrapôs a ele, que era na história do isolamento. Mas certo. É preciso dizer, claro e alto bom som, que as demais providências, infelizmente, não foram tomadas. E aí está cada prefeito, cada governador, cada secretário de saúde atirando para um lado, e a Baixada Santista é um exemplo disso, quando a gente vê que as cidades estão, inclusive, com orientações quanto a isolamento bastante heterogêneas, o que numa região como a nossa é uma verdadeira catástrofe. Claro, porque é uma região conurbada, né? Eu acho que houve até uma tentativa por parte do Condesb de tomar uma ação assim coordenada, o que eu achei muito bom, muito adequado, né? Mas o que a gente viu foi que nem mesmo isso foi respeitado pelos prefeitos, que ficam muito suscetíveis à pressão local, né, dos seus comerciantes e tal. Agora, por quê? Das eleições, né, Paula? Tem que lembrar disso, porque particularmente os que são candidatos à reeleição ficam muito tensionados pelos seus grupos de influência e muitas vezes não têm a grandeza, não têm a capacidade de colocar o interesse público acima da sua perspectiva eleitoral, o que é uma tragédia do ponto de vista da construção da resposta pública, né? Nossa, você tem toda a razão, eu acho que você pegou o ponto certo, né? E é o que a gente está sofrendo lá em Cubatão, né? O nosso prefeito é candidato à reeleição e apesar, né, da cidade ter sido a cidade pior avaliada nesse quesito de isolamento social em todo o estado de São Paulo, né, apenas 40% da população estava cumprindo as regras de isolamento. No mesmo semana que saiu essa informação, né, o prefeito editou um decreto flexibilizando a atividade comercial para além das normativas do governo do estado, né? Inclusive, hoje está respondendo a informações ao Ministério Público que está questionando até a legalidade, né, desse tipo de orientação no âmbito do município. E lá no município, assim, eu logo que iniciou essa pandemia, eu divulguei nas redes sociais e apresentei ao prefeito, porque eu sou procuradora do município, sou funcionária pública, servidora, continuo também, como você, trabalhando, né, agora, não todo dia na prefeitura, eu tenho feito plantões também lá na prefeitura, porque eu, na área do direito, na Procuradoria Municipal, eu fico justamente com a consultoria administrativa. Então, os processos não são digitais, né, como no judiciário. Todos os processos são físicos e justamente são os processos que orientam a ação administrativa da prefeitura, compras, né, e toda a regulamentação, né, necessária, convênios, toda a regulamentação necessária para que a administração possa se desenvolver. E a gente tem que estar indo lá, tá? E, claro, cumprimos isso, eu acho que é a nossa obrigação, principalmente os servidores públicos, né, estão aí na linha de frente. Os servidores de saúde, muito mais, né? E o que a gente está vendo, então, lá na Prefeitura de Cubatão, é que a Prefeitura não se preparou para isso. Ela... depois da Covid, nós tínhamos apenas 8 leitos de UTI na cidade, esses leitos foram ampliados para 10, né? Então, eu te pergunto até, é suficiente 10 leitos, né, de UTI, mais 25 de enfermaria, que foram ampliados, ou seja, são 35, né,
leitos assim, de enfermaria e UTI ampliados na cidade para dar conta dessa pandemia, né? Com esses dados que você trouxe assim do Brasil, de como o Brasil está enfrentando? Então, Paula, deixa eu fazer primeiro uma breve consideração sobre o que é a história da necessidade dos leitos de UTI. Porque, para responder a tua pergunta, eu teria que primeiro dizer o seguinte: depende de como for o isolamento, a adesão da população, os esforços que a prefeitura, que o governo do estado conseguirem fazer para fazer com que as pessoas fiquem em casa. Porque eu quero dizer o seguinte: o fato das pessoas estarem na rua, nós temos que dividir em duas grandes categorias. A daqueles que são verdadeiros imbecis, né? Gente estúpida, gente criminosa, gente que caiu nesse discurso egoísta. Que está organizando passeata. Organizando passeata, tal. É assim, é gente... Carreata, né? Passeata não, porque eles não têm coragem, né? Carreata. É gente da escrotidão humana, tá certo? Que, aliás, de humana tem muito pouco, né? Essa manada. Eu estou sendo muito duro porque é o seguinte, acho que a gente tem que diferenciar essas pessoas que têm acesso à informação e que, a despeito disso, entram numa situação de negação da própria gravidade, etc., seguindo o seu líder, né, político, das pessoas que vivem, por exemplo, em casebres, 8 pessoas lá dentro, tal, e que têm uma enorme dificuldade de ficar. Pessoas que, se não saírem, não conseguem garantir o pão do dia, né, a alimentação do dia, né, a sobrevivência. Então, assim, era fundamental, Paulo, que, além da organização da rede, testes, equipamentos, unidade básica fazendo o atendimento dos casos menos graves, as UPAs e os prontos-socorros com triagens bem qualificadas, a ampliação da oferta de leitos hospitalares de UTI, né, para o pessoal que fizerem a chamada síndrome respiratória aguda grave, né, pelo Covid-19, tá certo? Isso é uma coisa, mas a grande maioria das pessoas vão precisar de alternativas. Como é que vai garantir isolamento? Vamos supor, tem um caso de uma pessoa que mora numa casa, né, numa comunidade, onde vivem outras 8 pessoas, 2, 3 cômodos. Como é que vai fazer isolamento? Então é preciso preparar escolas, requisitar hotéis, trabalhar com um espaço de clubes, ginásios, né, para construir condições alternativas para o isolamento. E por que eu estou dizendo isso? Você mesmo trouxe a informação de que Cubatão teve o pior desempenho do ponto de vista do isolamento. Né? E isso é determinante. Por quê? Há estudos que foram feitos pelo Imperial College de Londres, né, e que têm praticamente batido em todos os países, porque nós temos uma vantagem no Brasil, se é que a gente pode chamar isso, é que a gente está vivendo a epidemia com uma diferença de praticamente 45 dias em relação a outros países. Então, a gente pode aprender com o que está acontecendo lá. Né? E uma das coisas que se percebe é o seguinte: eu não vou falar para os dados de Cubatão, eu tenho só os dados nacionais. Se não for feito nenhum tipo de isolamento, a expectativa é que morram no Brasil por Covid 1.100.000 pessoas. Com esse isolamento meia-boca, criminoso que o Bolsonaro vem propondo, ficar só velhinho, só idosos e quem tem comorbidade, são esperados alguma coisa em torno de 620 mil óbitos no Brasil. E mesmo fazendo um isolamento muito bem feito, acima de 60%, 70%, nós esperamos que ainda assim tem alguma coisa em torno de 44 mil óbitos. Veja, nós já estamos chegando em 5 mil. Sim, e nem começamos ainda a fase mais crítica. Por que eu estou chamando isso? Porque se não tiver isolamento, o número de casos explode e aí ele satura a capacidade de ocupação. Então, neste caso, 10, 20, 30 leitos de UTI, 50 leitos de UTI em Cubatão são capaz de não conseguir dar conta da explosão da demanda acumulado num curto espaço. É como se chegasse uma tsunami e toda a capacidade hospitalar, né, fosse absorvida. Tem uma outra coisa também, Paula, que é muito importante. Leito de UTI não se abre da noite para o dia. Não adianta alugar com uma empresa privada que vai cobrar o olho da cara, né, como se diz por aí, né, para montar o leito, o equipamento, o monitor cardíaco, o ventilador, enfim, os equipamentos que precisa, porque a coisa mais importante para tocar um leito de UTI
é um médico que saiba tratar pacientes graves de UTI, é um enfermeiro habilitado em tratar pacientes críticos, é um fisioterapeuta capaz de garantir uma assistência respiratória, e isso não se produz da noite para o dia. Claro. Nem técnicos de enfermagem com habilitação suficiente. Por quê? Porque uma coisa é você ser habilitado para tratar pacientes menos graves da enfermaria. Não estou dizendo que outros especialistas não possam assumir esse papel, mas não está dado a priori. E assim, Cubatão e quase todas as cidades do Brasil tiveram tempo suficiente para preparar a resposta. E a gente não tem visto isso. Então, eu queria te dizer o seguinte, isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, as lideranças políticas da cidade precisam também atuar do ponto de vista regional. Claro. Porque a nossa região da Baixada propicia condições e o Ministério da Saúde e o Governo do Estado repassam recursos para determinadas instituições localizadas em Santos e na Praia Grande, mesmo no Guarujá, para que elas funcionem como referência para outras cidades. Então, por exemplo, do Guarujá se espera que ele assuma parte da demanda de Bertioga. E de Santos se espera que Santos assuma também uma parte da demanda de Cubatão e de São Vicente, seja no Guilherme Álvaro, seja na Santa Casa. Isso está previsto. Isso está previsto na pactuação regional integrada que é feita. Então, as autoridades locais têm que combinar ações em dois movimentos. Um, como fazer ampliação e qualificação da oferta no próprio município, mas o tempo inteiro está negociando, dizendo o seguinte, olha, vocês têm que nos ajudar do ponto de vista de ampliação da cobertura para as nossas necessidades. Até porque nenhuma cidade, numa região como a nossa, é capaz de dar conta sozinha das suas necessidades. Nós estamos vivendo, como a gente já falou no começo da nossa conversa, de fato, num espaço conurbado, né? Sim. Uma coisa importante, acho que você chamou a atenção, é muito a falácia. O prefeito tem dito assim, não, nós temos espaço no hospital municipal para construir até 100 leitos. Uma coisa é ter um espaço, outra coisa é ter estrutura de recursos humanos, estrutura, os respiradores, todo o material para fazer isso. Então, não se trata de falar que tem espaço. Espaço não resolve nada, né? E eu também acho assim que tá sendo muito tardio a tomada de decisões, né, administrativas para poder responder à crescente demanda, né? Eu também concordo com você que nós temos, infelizmente, lá em Cubatão, ainda uma radiografia muito ultrapassada, porque a gente tem pouco teste lá na cidade, então a gente sabe que está tendo uma subnotificação muito grande. Como não é uma cidade muito grande, a gente começa hoje a conhecer as pessoas que estão morrendo. Então, nos últimos dias, eu conheço assim, diversas pessoas que faleceram. Um profissional de saúde, né, que trabalha no pronto-socorro, o sobrinho de uma colega advogada, a mãe de outro. Então, assim, não é possível que nos dados estatísticos apresente ali só 3 óbitos, entendeu? Então, tem alguma coisa errada. Eu não acredito que seja um tipo de fraude, não é isso. Eu acredito que a incompetência é tanta que ainda não se tem a confirmação de que essas mortes, né, são resultado, ou são consequência do Covid-19, e, portanto, elas não se somam ainda às estatísticas. Mas uma hora isso não vai ter como ser mais assim mascarado, né? Esse atraso. Agora, Paulo, e você tem razão, essa é uma das explicações, tá certo? Eu também não acredito que as autoridades sejam irresponsáveis ao ponto de esconder caso, né? Eu acho que tem a ver com a incapacidade de testagem, né? Com assim, não se comprou teste, não se ampliou a capacidade de teste. O Mandetta dizia, antes de sair, que a capacidade dos nossos laboratórios públicos, está escrito num boletim epidemiológico do Ministério, era de realizar 6.700 testes por dia, quando a necessidade seria de 50 mil testes. Então a gente vê o tamanho da encrenca. A diferença. Isso já depois de 3 meses de realidade, quer dizer, não se tomou essa providência. Mas eu quero chamar a atenção ao fato de que a epidemia, porque assim, como a gente já está várias semanas nesse regime de isolamento social, né, e com uma expectativa criada de que daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco a gente vai voltar, né, nós precisamos compreender que nós ainda estamos iniciando o processo
daquilo que a gente chama de progressão da curva epidêmica. Acho que não dá uma coisa que você, Paula, como uma personalidade pública, alguém muito responsável, precisa alertar, né, aqueles que te ouvem, aqueles com quem você conversa, é que é o seguinte: nós não estamos em fase de regressão. Né? Sim. Se na Itália, se na Espanha, se em Portugal, na Alemanha, na China, eles já começam a ter os primeiros sinais, né, de que vão entrar numa regressão da doença, não é o nosso caso. A gente sabia desde o começo que o período mais crítico para a gente seria na segunda metade do outono e no início do inverno. Porque esse é o padrão das doenças respiratórias gripais infecciosas. Porque este é a história que a doença vem fazendo quando ela vem se transmitindo. As pessoas, às vezes, não conseguem fazer um certo conceito. O conceito de pandemia é exatamente de uma epidemia que vai se propagando como onda de país a país, de continente a continente. Só que ela não começa igualzinho ao mesmo tempo. Nós não tivemos uma chuva de meteoros que infectou todo mundo igual ao mesmo tempo. Uma das características mais importantes é que nós tivemos exatamente essa realidade, uma progressiva, né, transmissão da doença. É isso que eu estava dizendo, nós temos aí uns 40 dias de defasagem. Então, nós seremos... Tem um dado muito interessante que qualquer um pode fazer, pode entrar num desses sites. Tem um muito interessante que a Johns Hopkins, que é uma das maiores universidades do mundo de saúde pública americana, está fazendo, que você consegue comparar o primeiro dia, né? Particularmente, um dado interessante é pegar quando chega no 100º caso da doença num país, e mesmo que tenha começado depois, você traz para o 100º para cá e vai acompanhando dia a dia o que acontece. Então, não importa se ele começou 20 dias, 30, 40 dias antes, que você consegue ter uma comparação. E aí a gente chega a uma conclusão absurda, que é a seguinte: nós estamos fazendo exatamente a mesma curva dos Estados Unidos e da Espanha. Quase igualzinho da Itália. Assim, é assustador. Por quê? Porque a diferença é que nós estamos 40 dias, 30 dias atrasados. Mas estamos fazendo a mesma tendência. Só para quem nos ouve, que são os países, né, que enfrentaram da pior forma, né? São as piores avaliações, né, que negaram. E nós estamos indo pelo mesmo caminho das piores experiências, então, do mundo, né? Paula, a cena do prefeito de Milão vindo a público pedir desculpas por ter liderado a campanha Milão Não Pode Parar, no meio da mortandade. Na minha pesquisa, a gente tem uma interlocução com o pessoal da Emília-Romana, né, da Universidade de Bolonha, que são nossos parceiros de pesquisa, né? O que morreu de pesquisador, de trabalhador da saúde, né? E eles dizem assim, é criminoso, porque assim, contra a opinião das autoridades sanitárias, prevaleceu os interesses econômicos. Né? O Lula sempre diz uma coisa seguinte: olha, nós não podemos pensar em saúde separado da vida econômica, da sobrevivência das pessoas, mas tem um momento da vida que a gente tem que fazer opções. Então, assim, se as pessoas precisam fazer em casa, né, o andar de cima, aqueles que concentram as fortunas, as grandes fortunas, aquelas 90 e tantas famílias, né, tem que vir pagar a conta agora. O Estado tem que garantir a sobrevivência de quem precisa, né? Garantir os meios para que aqueles trabalhadores e trabalhadoras, que os desempregados, que as pessoas que vivem em trabalho informal, né? Daí a importância desse trabalho do Suplicy, né? Hoje reconhecido, da importância de ter uma transferência de renda que permita para as pessoas sobreviverem. Vejam, o governo Bolsonaro teve, e o seu ministro da Economia, o Guedes, tiveram a desfeita de propor R$200. Verdade. A bancada no Congresso Nacional propôs 1.200, acabou sendo aprovado 600, mas com a possibilidade de chegar a 1.200. Mas nós sabemos que isso não para as mulheres, né, solteiras. Verdade. Deixa eu cumprimentar aqui as pessoas que estão nos ouvindo. Olha, a gente tem o Pardal, lá da Alemanha, também que está nos ouvindo. Também santista, perdido lá em Berlim há alguns anos. Temos aqui o Lídio. O Lídio também é pré-candidato a vereador lá em Cubatão, pelo Partido dos Trabalhadores. Ele está dizendo aqui que não tem transparência nos dados, né, da prefeitura, e que ele percebe muitas pessoas ainda precisando de leitos na fila lá na cidade.
Quero cumprimentar aqui o Benjamin, o doutor Benjamin, que já foi secretário de saúde, também lá em Cubatão, cumprimentando você, falando aqui os pingos nos is, Hospital dos Estivadores. Que mais aqui? A Thaís também, a Thaís, assistente social lá da Prefeitura de Cubatão, falando das capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, que já estão em crise funerária, né? E aí, eu não sei se você soube, Arthur, lá a gente seria cômico se não fosse trágico, mas um dos secretários, o secretário de Segurança Pública, que é um delegado, né, de polícia, ele anunciou nas redes sociais, na semana passada, que ele orientou o prefeito a fazer um convênio com o crematório, porque, com certeza, o cemitério não vai aguentar, entendeu? Isso foi uma notícia, assim, alarmante, em vez de sugerir medidas, né, que possam minimizar o problema que a gente está vivendo. Ele fez talvez de forma espontânea, também não acredito também que tenha sido por maldade, mas essa fala, assim, que assustou muita gente, né, e não trouxe nada. Tem aqui também, meu irmão, Daniel, também te cumprimentando, né, e dando referências aí para essas pesquisas que você está falando. O Serafim é jornalista também, servidor público, meu colega lá na prefeitura, também mostrando, né, os números da Covid em Cubatão. Tem um trabalho de um colega jornalista, Alan Nóbrega, que é cubatense, né, trabalhou, né, nos governos anteriores, lá da professora Márcia Rosa, na Secretaria de Comunicação, e ele tem feito, até por falta de transparência aí do poder público, ele tem feito os gráficos para mostrar, né, de forma comparativa esses dados, porque às vezes não adianta a gente trabalhar com números absolutos, você tem que trabalhar de forma comparativa, porque aí você vai realmente ter mais noção de como que a gente está chegando, como você alertou bem, que os nossos, comparativamente a esses países, como os Estados Unidos, Espanha, Itália, que não enfrentaram bem a pandemia, nós estamos caminhando no mesmo sentido, e os nossos, né, números comparativamente indicam isso. Só vou te interromper um negocinho. Fala. Só para você ver, as notícias da Alemanha, né, até me assustam, porque a Alemanha é apresentada como um país que mais bem lidou, que tem a maior suficiência de rede, para a gente ver como o negócio é crítico, né? Verdade. Então, aqui, olha, o José Roberto Pereira Antunes, né, deu boa noite para você, e ele chama a atenção, né, da importância aí dessas manchas urbanas no planeta, né? O Brasil tem 5 regiões metropolitanas aqui na região, e que totalizam 184 municípios, 32 milhões de habitantes. Como estabelecer um plano de contingência caso a pandemia vire crise sistemática? Ele pergunta. Você tem alguma sugestão, assim, do que poderia ser feito? Assim, é essencial, é essencial. Eu acho que ela é a pergunta desafiadora, porque, assim, inicialmente os casos, vou pegar o exemplo da cidade de São Paulo, que é onde eu estou mais estudando hoje, né, eles se concentraram nos bairros nobres, né? Então, eles estavam ali na Pompeia, estavam em Perdizes, estavam em Jabaquara, na Vila Mariana, tal. Os casos, você fala, se concentraram. Os casos e os óbitos. Tá. E aí, progressivamente, começou uma migração para a periferia. Sim. Aí explodiu na Brasilândia, agora nós temos muitos casos na Zona Leste, São Paulo, muitos casos no extremo já da Zona Sul, né? E qual que é o grande problema? Não há nenhuma possibilidade. Eu estava dando exemplo, você pegou bem, Paula, quando você falou a história da tentativa do Condesb de tentar articular e coordenar uma ação integrada. Porque você imagina o seguinte, qual é o impacto efetivo que pode acontecer se uma cidade toma uma decisão desarticulada de outra? Sim. Se uma atua do ponto de vista de isolamento, a outra não. Se uma oferece teste, a outra não. Se uma garante equipamentos de proteção individual para os seus trabalhadores, que é fundamental, e a outra não. Se uma consegue trabalhar a população de rua, encontrar soluções, né, adequadas nesse momento. Se, por exemplo,
todas as cidades não trabalham junto à Secretaria de Segurança Pública para cobrar do governo do Estado a sua responsabilidade em relação à população penitenciária. Então, assim, eu não vejo solução sem um esforço articulado. E aí, qual que é o grande problema? Não é de graça que o SUS se chama Sistema Único de Saúde. Uhum. Ainda que nós tenhamos autonomia em cada uma das esferas de governo prevista na Constituição, é fundamental um esforço articulado, um esforço integrado. E é isso exatamente que nós não temos visto. Nós temos visto tiro para todos os lados, né? Cada prefeito, no início, sendo mais bravateiro do que o outro. Sim. Era assim, era quem fazia a medida mais, né, mais radical. Né? Depois, quando veio a cobrança da sociedade, porque não é simples privar as pessoas, né, obrigar as pessoas a ficar em casa, não é uma novidade. Não tem ninguém com mais de 100 anos vivendo aqui aliás, não tem ninguém vivo na Terra hoje que tenha vivido coisa parecida, tipo gripe espanhola ou as grandes epidemias de varíola que nós tínhamos no início do século. Nós não vivemos, não temos essa experiência. Portanto, exige uma capacidade de... Eu acho que eu já coloquei isso, mas eu quero insistir. Não, claro. Primeiro, cumprir com brilhantismo, com despojamento, o papel de autoridade pública. E depois perceber que a autoridade pública não pode ser um gaiato que sai sozinho querendo determinar o que os outros fazem. Por quê? Porque ainda mais em regiões metropolitanas, nessas manchas, como ele bem colocou, se torna fundamental um esforço articulado de produção de propostas. Né? E isso vale para todas as coisas. Vale, por exemplo, para pensar uma coisa que a nossa região não fez, a reconversão da indústria, que poderia ter colocado parte significativa das coisas que pararam no esforço de enfrentamento da pandemia, preservando emprego, preservando renda e produzindo coisas que seriam fundamentais, claro, para que as prefeituras, os serviços de saúde pudessem enfrentar a situação da pandemia de Covid-19. Então, assim, a gente vê o quanto que falta de estatura política, o quanto que ter prefeitos e prefeitas que pudessem, nesse momento, colocar a discussão num outro patamar, liderar a região metropolitana. Veja, nós estamos enfrentando, eu acompanho lá com o Luiz Marinho no ABC, a mesmíssima dificuldade. Há uma pobreza, até porque, vamos lembrar, o último pleito municipal foi feito sobre a égide da desvalorização da política, né? Do anticomunismo, verdade, da criminalização, né, política do PT, né, da esquerda. E, portanto, nós temos talvez a pior leva de prefeitos e prefeitas desde a redemocratização. Eu tenderia a dizer isso. Claro que tem exceções. Claro, né, claro. Prefeitos muito valorosos, prefeitas muito valorosas, mas, de maneira geral, há um rebaixamento, tanto do patamar político, do executivo, como de muitos legislativos, que vão ter que ser passados a limpo na próxima eleição. Porque a gente está vendo agora o quanto falta ter gente com competência, com estatura política, ética, que coloque a vida e não a necropolítica acima dos interesses e possa liderar esse esforço quando a humanidade, quando as nossas sociedades vivem um momento tão desafiador. Perfeito. Arthur, só cumprimentar também aqui a Lídia, também minha colega advogada, trabalhou lá no Ministério da Saúde, na consultoria jurídica lá do Ministério, o Thalisson, a Antonieta Passarelli, vários colegas aqui, o Hermilo França Júnior, que fala aqui até, né, me conheceu no Movimento Estudantil, e você na Secretaria de Saúde lá de São Vicente. Então, é muito legal, porque esses papos a gente não sabe onde chega, né, como a gente viu. Chegou num colega na Argentina, chegou no colega em Berlim, né, mas principalmente muita gente aqui de Cubatão acompanhando, participando, colegas meus lá da Federal do ABC, né, eu estou fazendo doutorado hoje na Universidade Federal do Grande ABC, justamente em planejamento e gestão territorial. Eu saí um pouco do direito, porque eu acho que no governo federal, também fiquei muito sensibilizada com a dificuldade que a gente tem da cooperação federativa, né? A organização dos programas federais, a gente sentia lá, né, na ponta a dificuldade de você colocar
os estados e municípios para cooperarem e não existe outra forma, né? Não é nenhuma questão de escolha, porque o modelo de organização do Brasil fez essa escolha de um federalismo cooperativo. Então, as competências são comuns, né? Elas são compartilhadas em grande parte, e na área da saúde, eu acho que, assim, apesar de tudo que a gente sofre hoje, de desgaste do Sistema Único de Saúde, com a PEC, com teto, né? Dos gastos, a gente tem no SUS, é sempre a nossa referência de organização de todas as outras políticas públicas, né? O sistema de assistência social veio na cola da organização do Sistema Único, a educação já se organizou de forma diferente, mas sempre mirando a um objetivo aí, um horizonte, né, de ter um dia um sistema único também, sistema de cultura, né, sistema de meio ambiente, todos eles tentando se organizar na esteira do Sistema Único de Saúde, que é brilhante, né, que é uma coisa que eu acho que é o que tem sustentado a nossa reação, ainda a parca reação que a gente tem, o que tem sustentado é o Sistema Único de Saúde. Aliás, do Brasil e no mundo, né, Paula? Acho que nunca, né, se percebeu a importância dos sistemas nacionais de saúde. Né? Você veja, você estava dando o exemplo da sua última live, né? Os Estados Unidos, que é um país que tem um sistema base de mercado, vive uma situação vexatória, criminosa. Ainda que a população negra seja nos Estados Unidos um pouco maior do que 1/3, né? Mais de 2/3 dos óbitos são em negros, né? Porque demarca claramente a desigualdade social, a dificuldade de acesso. Sim. Né? Então, assim, a gente tem um SUS hoje muito, muito cambalido em função, inclusive, do desfinanciamento, desde a emenda da implantação da emenda do teto no governo Temer, 3 anos, são 22 bilhões e meio que nós perdemos. Muito dinheiro, né? Um sistema que sempre foi subfinanciado, mas passou a ser criminosamente desfinanciado. Você vê que o abuso da expressão criminosa, porque não tem como não pensar disso. Não tem outra. É para favorecer. A não ser que a gente vá xingar, né? Então, para não xingar, a gente tem que falar criminoso. Não, porque nesse caso é uma ação deliberada, né? É uma decisão política, né? De tirar o dinheiro público, diminuir o gasto público, favorecer o pagamento dos juros da dívida, quer dizer, bancar o sistema financeiro, a banca internacional faturando em cima da vida de milhões e milhões de brasileiros, né? Mas nesse momento a gente percebe a importância de ter um sistema universal de saúde. E eu acho que existe uma possibilidade, claro, é difícil antever quais são, como o mundo sairá da Covid-19, né? Mas há a possibilidade, sim, de uma nova ordem econômica, de uma nova ordem social e de uma nova ordem sanitária, em que sistemas nacionais de saúde como o SUS terão que ser valorizados, inclusive pelos setores médios e pela própria elite, porque não adianta ter um plano de saúde maravilhoso, né, quando você não tem o básico, né, garantido para o conjunto da população. Então, assim, nós que defendemos um sistema único universal, um sistema único com integralidade, com equidade, com controle social, nesse momento, né, temos a obrigação de dizer que o SUS é um patrimônio da população brasileira, precisa ser incentivado, precisa ser valorizado, né, e, em particular, os seus trabalhadores. Né? Perfeito. Os trabalhadores estão na linha da frente colocando suas vidas, das suas famílias, em prol da sociedade. É verdade, Arthur. E assim, aqui na nossa região, por exemplo, você citou o ABC, lá, pelo menos a região do ABC tem o consórcio do ABC, que é um espaço, por mais que esteja hoje debilitado, é um espaço de planejamento regional, né? E nós aqui temos pouquíssimas iniciativas do ponto de vista do planejamento regional, na Baixada Santista, não temos um consórcio público, né? Lembrando que esse é um tema assim, que eu gosto demais, porque eu, lá na Presidência da República, eu acabei me envolvendo muito com a elaboração da lei dos consórcios públicos, né? Até hoje sou uma referência nesse assunto, e lamento que na minha própria região a gente não consiga ter um consórcio público. Isso teria mudado a cara do sistema de saúde regional. Eu lembro do hospital municipal, né? Cubatão teve um hospital municipal público,
né, não suportou, né, manter esse hospital. A atual administração fechou o hospital, reabriu depois, mas de forma privatizada, não é mais um hospital público. Ele atende a grande 60%, né, dos atendimentos é para o setor privado e 40%, né, para o SUS. E aí uma depreciação de todas as unidades que a gente criou, né, nos anos anteriores, das UPAs, das UBSs. Não temos mais, né, o programa Mais Médicos, né, que trouxe tantos médicos para Cubatão. A gente tinha médicos cubanos atuando na Vila dos Pescadores, na Vila Esperança, né, Morro do Índio, tantos bairros periféricos que nenhum médico brasileiro quer ir, né, quer estar, e hoje a gente perdeu tudo isso. Então, eu acho também que não dá para retomar do ponto de vista, olhando para o próprio umbigo, né? Se a gente tem que retomar numa articulação regional, né, que possa valorizar as estruturas que a gente tem, aproveitar melhor, otimizar, né, o que a gente tem, para também não ter desperdício de recursos. A gente sabe que os recursos públicos são escassos em qualquer situação. Então, eles têm que ser muito bem aproveitados a partir de uma cooperação, e eu acho que é a única forma, assim, da gente retomar o investimento nas políticas sociais, é não desconsiderar mais o potencial da cooperação federativa na região metropolitana da Baixada Santista, que vem sendo relegada há muitos anos. Concordo plenamente com você. Mas, assim, quem tem a experiência, a trajetória de formação profissional, de formação acadêmica e de vivência na administração pública que você teve, Paula, consegue ter essa percepção. Mas, de maneira geral, é isso que eu digo, que eu estava me referindo, quando eu fiz menção ao rebaixamento dessa leva de prefeitos e prefeitas, né, que entraram, a maior parte deles, com um discurso de negação da política, né, de negação, de desqualificação da administração pública, né, com aquela história de que eu sou gestor e, no fundo, não consegue sequer compreender a importância da administração pública. Eu vou te dar um exemplo, só para confirmar o que você está dizendo. Quando eu era ministro, em cima do conhecimento que eu tenho da região, eu sou santista, eu nasci em Santos, fui secretário de São Vicente, eu conheço na palma da minha mão, trabalho a minha vida inteira aqui, né? E conheço bem as necessidades. E diz o seguinte, é um crime o governo do estado não ter um hospital regional em São Vicente. Ele seria fundamental, até porque quando você olha para Mauá, você olha para Diadema, você olha para Santo André, você vai para o interior de Sorocaba, você pega todas as cidades de médio e grande porte, até na Praia Grande, Curumanduci, né? Até em Mongaguá, em Itanhaém, né, tem a presença do Estado. Até no Guarujá, lá em Vicente Carvalho, tem a presença do Estado. E numa das cidades mais pobres da nossa região, que eu sei que tem um impacto profundo sobre Cubatão, né, até pela ligação que tem a área continental, né, fiz a proposta, né, e assim, não houve guarida entre os prefeitos da região. Na época, o prefeito de São Vicente ficou praticamente sozinho, né? Por quê? Porque não conseguem pensar regionalmente. Olha como Cubatão, inclusive, se favoreceria quando São Vicente conseguisse se qualificar, ampliar a oferta. E, naturalmente, na sequência, o Estado teria também que entrar com uma contrapartida importante. Por que Cubatão não pode receber recursos do Estado? Por que o Estado não pode reconhecer a importância, inclusive, que Cubatão tem, né? Na geração de ICMS, na geração de trabalhador para o Estado qualificado. Então, assim, falta liderança política capaz de perceber e liderar a nossa região. Eu acho que se nós não tivermos condições de pensar metropolitanamente a Baixada Santista, não se encontrará soluções. Então, aqueles que almejam se qualificar para representar a sociedade precisam pensar localmente, é claro, né, porque a vida acontece localmente, mas com um olho muito claro na região metropolitana da Baixada e sua forte vinculação com o corredor do Mercosul, com o Grande ABC e a Grande São Paulo. É essa mancha que o nosso companheiro fez, né, que nos coloca numa situação privilegiada, né, perto onde está o maior porto, um polo petroquímico, um centro consumidor dessa natureza, uma indústria de transformação e de bens e serviços fantásticas aí no ABC, com o rodoanel em volta, e ficamos aqui isolados, né?
Então, assim, acho que é fundamental pensar. Claro que nesse momento nós estamos aqui centrados na Claro. Covid, como sair da situação, mas precisa ter um olho. Por quê? Eu estou dizendo o seguinte, porque em 1 ano e meio, mais ou menos, nós vamos ter vacina. É possível que a gente ainda sofra outras ondas com a Covid, mas essa crise econômica vai perdurar por muito tempo, ela não é uma marolinha. Essa já nos pegou no fundo do poço, né, com o pibinho do Bolsonaro, com a crise do petróleo, e agora arrebenta de vez países como o nosso, até pela condução desastrosa, né, do Bolsonaro, da política econômica do Bolsonaro, o que vai colocar como desafio para os municípios e para as regiões a partir do próximo ano, a partir do momento que a gente sair da Covid, né, sim, muito desafiadora a situação de recuperação da economia, dos empregos, de repensar o que vai ser o mundo e as nossas regiões daqui para frente. Muita gente concordando aí com a gente, Andréia, muito importante essa metropolização. Aqui o Eduardo Bush, do Guarujá, meu colega, advogado, trabalhava lá na prefeitura do Guarujá, como controlador do município. Obrigada. A Cibele, nossa colega aqui de Santos também, amiga, que fala, né, que o presidente, o Presifake, já foi denunciado internacionalmente, né, pelos ex-ministros da Saúde. Eu, Humberto Costa e o Padilha produzimos uma denúncia, né, para a Organização Mundial de Saúde, para a ONU, né, para o Alto Comissariado dos Direitos Humanos, para a Bachelet, né, está disponível para quem quiser ler na íntegra no Observatório da Fundação Perseu Abramo. Vou aproveitar aqui para divulgar a fundação. Sim. E vale a pena, porque... Fundação Perseu Abramo, que é a fundação mantida pelo Partido dos Trabalhadores, né, vinculado ao Partido dos Trabalhadores com os recursos do fundo partidário. Pode falar. O que tem nela? Eu acho que é isso, porque assim, é preciso denunciar para o mundo, né? Porque é aquilo que eu estava dizendo no começo da nossa conversa, nós temos que lidar com a pandemia, com os efeitos socioeconômicos e com a crise política, né? Esse nosso atual mandatário, né, acabou produzindo como agravamento dessa situação. Eu, particularmente, tenho defendido claramente fora Bolsonaro. Não vejo alternativa para a gente retomar a vida em outros patamares com a presença do Bolsonaro à frente da presidência da República. Se vai ser via impeachment, se vai ser via interdição, eu acho que ele já deu elementos suficientes para se encontrar a melhor saída, né, jurídica, política, mas nós precisamos afastar Bolsonaro para o país voltar para a normalidade e construir uma saída que valorize a democracia, né? Eu acho que você tem razão, a gente não tem espaço para mais crises políticas, a gente só tem uma para lidar, que é a crise sanitária, a crise do Covid, né? Então a gente precisa realmente construir uma estabilidade política para fazer esse enfrentamento, e eu acho que você bem falou, a gente não está nem perto do fim, né, desse problema. É um problema ainda que está se agravando, que ainda vai mostrar, né, o seu ápice nas próximas semanas, e depois nós vamos ter que conviver com os problemas, tanto sanitários quanto econômicos, que decorrem dessa paralisação da atividade econômica, né? Eu estou muito preocupada com isso. Lá em Cubatão, você conhece a nossa cidade, é uma cidade rica, porém com uma população muito pobre, com muitas necessidades, né? 2/3 da população vive em situação precária, em condições precárias, né? Metade da população vive nas 2 grandes favelas da cidade, que é a Vila dos Pescadores e Vila Esperança. Então, a gente precisa de política para essas regiões. E eu acho que você, resgatando para quem não estava aqui no início da nossa live, você falou muito bem que o pior é que não estão sendo tomadas, né, um conjunto de medidas para essa população, né? Porque a doença, ela foi vista, ela chegou muito elitizada, mas a gente vê que ela se reflete, né, sobretudo, como você mencionou, a população das periferias, população negra, são eles que estão morrendo, né? Talvez a contaminação é democrática, mas quem está morrendo é justamente essa população que não tem escolha, né, que não pode ficar em isolamento social por falta de condições de políticas sociais. E lá
em Cubatão, a gente não tem nenhuma política. Ao contrário, sabe o que o prefeito fez? Ele fechou todo o sistema de assistência social, está fechado para atendimento ao público, não tem CRAS, né? Então, assim, eu não acho que tem que ficar tudo aberto normal, eu concordo, tem que fechar, eu estou lá fazendo meu plantão também, né, na Procuradoria, não acho que a Procuradoria tem que ficar atendendo, mas tem que ter um mínimo de atendimento para garantir as políticas públicas, né? E isso não está sendo feito. As cestas básicas que a gente tem são iniciativas da sociedade civil, são doações das empresas, e estão sendo, e já foram distribuídas e ainda estão sendo distribuídas de uma forma assim, no mínimo irresponsável. Eu não sei se você soube, Arthur, o prefeito organizou um evento na cidade para distribuir cestas básicas no ginásio municipal, quer dizer, assim, a população fez fila, ficou 3, 4 horas numa fila embaixo de chuva, com criança. Em vez de descentralizar a distribuição, levar até a casa da pessoa para garantir que ela não precisasse sair de casa, não. Ele chamou todo mundo para o centro da cidade, né, para fazer um ato político de distribuição de cestas que nem eram dele, cestas que tinham sido doadas, né, pela família Peralta, que é uma família rica, né, muito rica e que tem um histórico importante no desenvolvimento da nossa cidade. Então, assim, foi uma vergonha. Bom, a gente já está chegando aqui ao final, né? Já tem 1 hora aí de live, passa tão rapidinho. Eu já queria continuar, Mas eu quero, então, agradecer e dar um espaço aí para você fazer as considerações finais. Infelizmente, não dá para ser... fechar assim de forma feliz, porque eu acho que o diagnóstico, a radiografia que a gente tem é uma radiografia muito triste e que a nossa população ainda vai sofrer muito, né? Então, mas fica aí um espaço para você dar uma mensagem aí de esperança ou do que a gente pode... Eu acho que a gente tem que contar hoje, claro, exigir do poder público, exigir do Estado, mas também incentivar as ações de solidariedade, né, Arthur, que é o que a gente pode conter, né? A gente não fechar os olhos para quem está precisando agora, né? Então eu vou aproveitar esse instantes finais, Paula. Primeiro, para novamente agradecer pelo convite, muito honrado, né? Para quem não estava acompanhando no começo, depois volta lá no comecinho, né? Porque a live vai ficar disponível, porque eu faço um reconhecimento da figura da Paula, da história dela, da capacidade técnica, política, pessoa muito experimentada, né? E eu me coloco super à disposição, viu, Paulo, te ajudar no que for preciso. Obrigada. Ajudar a estar novamente com você nesse espaço ou em outros que você precise, porque eu acho que a gente precisa muito de gente que nem você nos representando, nos dando esperança, né? Em relação à Covid, eu queria dizer, para a gente finalizar, que, em primeiro lugar, cada um tem uma enorme responsabilidade, pessoal e coletiva, né? Uma delas é ficar o máximo possível em casa, né? É duro a gente ter que reforçar isso, né? Mas é preciso ficar em casa. Gente, nós estamos começando, a partir da semana que vem, começando a entrar no período mais crítico. E o que virá pelas próximas semanas vai depender muito. Então, companheiros e companheiras, se protejam quem vocês amam e tenham um compromisso, uma ética de vida com quem a gente também não conhece, que precisa se proteger, né? Então, coisas elementares, como a história de lavar as mãos, de usar o álcool em gel, né? De, quando precisar sair na rua, sair sempre com máscara. Eu tenho saído direto com máscara, né? Semana que vem estou aí atendendo lá no pronto-socorro, né? Cumprindo o meu papel como médico, como muitos estão fazendo, né? Nós que somos profissionais de saúde, ou porque escolhemos, ou porque a vida nos escolheu, né? Temos um compromisso ético, político, de estar aí no front, na frente de batalha, mas saibam cada um de vocês que quanto mais vocês ficarem em casa, vocês também contribuem para nos proteger, para proteger as nossas famílias, né? Tem coisas elementares, como o sapato, o chinelo, o tênis, né? Aquela coisa de entrar na rua, é fundamental trocar. Não achem que isso é besteira,
né? Agora, do mesmo jeito que a gente tem que se proteger nesse sentido, eu acho que a gente também tem um compromisso do ponto de vista da consciência política, né, de cobrar as autoridades, de cobrar o Estado para que ele cumpra o seu papel e, ao mesmo tempo, desencadear ações de generosidade, que estão sendo feitas via os movimentos sociais, via os sindicatos, as centrais sindicais, via as entidades de melhoramento de bairro, enfim, aonde for possível a gente ajudar. Neste momento, é fundamental garantir a sobrevivência dos nossos companheiros e companheiras de vida, né? E acho que tudo o que o governo Bolsonaro representou ao longo desse 1 ano e 4 meses eles estão à frente do poder, que na verdade é o que eles representam nas suas histórias de vida, é aquilo que eu chamei de necropolítica. Tem muita gente que não consegue compreender muito bem o que é esse sentido. Eu acho que nós nunca tivemos uma expressão tão nítida do que é a necropolítica. É a ideia do deixar morrer, é a ideia de a vida não vale nada. E aí isso nos coloca entre 2 projetos, que são muito distintos. Um, que é o que eles representam, interesse econômico, perpetuação no poder, uma ideologia chumbrega, né, do pior nível, e um outro lado que nos coloca como humanistas, né, como pessoas que têm um profundo compromisso com a defesa da vida, né, como pessoas que vivem esse momento com muita angústia, com muita, ao mesmo tempo, serenidade, porque preciso preservar a nossa saúde mental, né, mas com a esperança de que nós estamos vivendo um momento da sociedade, da humanidade, em que pode se reconfigurar uma nova ordem política, econômica e social. Depois da queda do Muro de Berlim, esse discurso monotemático de que o mercado pode tudo, né, a expressão do neoliberalismo que tomou todos os âmbitos da vida, né, se colocou em xeque, né? Esse mundo que destruiu o Estado, destruiu as políticas públicas, fragilizou todas as capacidades de resposta, né, uma pandemia mostrou que nós estávamos por um triz, desculpa. E agora, mais do que nunca, nós temos condições, né, de enfrentar e de produzir uma nova ordem. Acho que o que nós estamos sendo chamados é isso, né? Um pouco na guerrilha digital, um pouquinho na capacidade de fazer militância como a gente puder, mas com a esperança de que nós vamos construir um mundo melhor. Paula, um abraço, um beijo. Obrigada, Arthur. Ó, minha mãe tá mandando um abraço para você, que é sua fã, minha mãe enfermeira, Eni. Ela é uma querida. É uma querida, e ela gravou um vídeo, inclusive, comigo, ensinando esses procedimentos de proteção logo no início da pandemia. Eu vou até publicar ele de novo, porque eu acho que a gente tem sempre que se lembrar dessas medidas que... Vou fazer um momento Tiete aqui, uma das enfermeiras mais competentes, mais brilhantes, mais qualificadas com que eu já trabalhei, viu? Concordo. Valeu, obrigada, Arthur. Olha, um beijo grande, obrigada a todos, agradecendo todos que participaram e a todas, em especial dos colegas do PSOL aqui, também presente, sempre prestigiando. Eu acho muito importante, porque essa discussão é suprapartidária, e é uma discussão que a gente tem que se unir, é um momento de união para enfrentar esse problema e vamos encará-lo de frente. Valeu, obrigada, tchau. Tchau, gente.